é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário. É ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama. Então não importa o campo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa vem falando antes desses confrontos importantíssimos do Flamengo na temporada, né? O Mengão vai enfrentar o Vasco, jogos de ida e depois volta, né? Então o Flamengo, lembrando que como foi o melhor colocado no Campeonato Carioca, tem a vantagem de 2 empates. O que significa isso? O Flamengo empatar na ida e empatar na volta, classifica para a final. Flamengo vencer e empatar, classifica. Se perder e empatar, aí beleza. Aí tá fora, né? Também não dá pra perder pro Vasco, né? Pelo amor de Deus. Vamos ganhar do Vasco, ganhar bem. São 2 jogos, sabe? Dá pra fazer um bom agregado pra cima desse time do Vasco. Os caras estão prometendo que vão pra cima do Flamengo, que vai ter volta a vitória do Mengão. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá bem legal o programa de hoje. Claro, claro. Pode rodar a reportagem. Uma fase incontestável. O Flamengo de Filipe Luís tem mostrado que veio para alcançar voos maiores em 2025. Passo a passo, a gente vai conseguindo chegar no nosso objetivo. É claro que o ano só está começando, mas temos muitas coisas ainda para conquistar ao longo desse ano. As ideias do técnico têm sido implementadas rapidamente na equipe, até mesmo para quem chegou no time há pouco tempo. Para os nossos comportamentos, para a nossa atitude, para o nosso comprometimento, e que isso não seja um ponto de chegada, seja uma passagem, porque essa equipe tem muito potencial, mas fica aqui, acho que a minha colocação de que mentalmente a gente pode crescer muito. O início de Danilo no Flamengo está sendo bastante animador. Começando como opção no banco de reservas, agora ele aproveita as oportunidades no time titular. Filipe Luís tem conseguido unir o grupo e fazer um elenco que queira lutar em campo. Um time mais ofensivo e também desempenhar o melhor de cada jogador. Tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. A fase rubro-negra é tão boa que o número de taças conquistadas neste ano é superior ao de gols sofridos. Em 8 jogos com a equipe principal em 2025, o Flamengo, que ainda não perdeu, sofreu apenas 1 gol. O time foi vazado justamente no confronto contra o Botafogo na Supercopa. Agora, a missão de Filipe Luís será diante de 2 clássicos contra o Vasco, para ir em busca de mais uma taça no ano. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Bom, dizem que o Vene cancelou todas aquelas assinaturas de streaming, porque ele não assiste mais série, mais filmes, mais nada. Ele só assiste as entrevistas do Filipe Luís. Ele fica maratonando. Errei? Acertei? Não, você tá certíssima. De verdade. Eu sei disso, Tem sido uma aula assistir as coletivas do técnico Filipe Luís, inclusive é uma crítica a vários treinadores. Por exemplo, o Abel Ferreira, assistiu o Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras, é um saco, porque ele só reclama e não fala nem um pouco de futebol. Parece que se ele não tiver nada para reclamar, ele vai reclamar de não ter nada para reclamar. Já o Filipe Luís, ele fala de futebol. E muito pelo contrário, quando ele recebe uma pergunta assim, uma pergunta boa, ele responde, ele não foge, ele não sai pela tangente. E é isso mesmo que você mencionou, Filipe Luís, é bom você assistir, porque você começa a entender o porquê das escolhas. Você concordando ou não, mas você entende, e você entende ali que o Filipe Luís, ele é coerente no dia a dia dele, nas escolhas dele, para poder montar a equipe, enfim, montagem de elenco. Então eu acho que todo mundo deveria parar e assistir ao Filipe Luís na entrevista coletiva. E final de semana tá chegando. Tem mais 2 dias pra brigaiada aqui. Porque é Vasco e Flamengo. O primeiro jogo, o segundo Flamengo e Vasco. 2 não, 3. Não, é porque é ida e volta, né? Não, quarta, quinta e sexta. A gente vai brigar aqui até o jogo. É porque, na verdade, estou considerando que
sexta, zero briga. ou vocês vão ter que me aturar ou vocês vão me atazanar. Entendeu? Então tô retirando a sexta-feira. Mas quarta e quinta-feira, vocês vão sair no pau. O pau vai começar agora. Esse jogo, ô Lucas Pedrosa, ele vai ser no estádio Newton Santos, lá na minha casa? Eu vou ter que trabalhar isso? Vamos lá. Tu vai me botar pra trabalhar sábado de carnaval, ô Lucas Pedrosa? Não tá garantido ainda. Segura a tua escala. É o seguinte, quando a comissão técnica, a diretoria do Vasco, os jogadores saíram de São Januário após a vitória contra o Botafogo, e obviamente o Vasco queria jogar em São Januário, porque na minha visão é um absurdo São Januário não poder ser utilizado, porque o BEP não garante a segurança lá. Os jogadores entenderam que jogar em São Januário seria a primeira opção, e a diretoria e a torcida do Vasco, porque é uma vantagem de mando, já que o jogo é ida e volta. São Januário não é possível por tudo que a gente já falou aqui. Então, no domingo à noite, estava decidido que ia ser no Maracanã. 2 jogos no Maracanã. Na segunda de manhã eu conversei com pessoas da diretoria também, a tendência era Maracanã, até que na parte da tarde foi levantada a possibilidade do Newton Santos, da diretoria, com a comissão técnica e também com os jogadores. E esses jogadores, alguns se manifestaram a favor do Newton Santos, outros não deram opinião, outros preferiam Maracanã. Então, o que eu soube? Que a diretoria do Vasco, a princípio, no fim da noite, tinha uma posição de vamos escutar os jogadores e entender o que eles vão falar. Até porque ontem o Vasco estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal. Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido. O martelo vai ser batido. Se o jogo vai ser no Newton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Eu vi que tem uns torcedores que ficaram bravos. Antes eu posso trazer o lado do Flamengo? Isso, boa. Porque é melhor, porque aí a gente dá a nossa opinião em cima dos dois lados. O Flamengo não é contra essa ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de 2 torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Newton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Newton Santos? No Newton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte, acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Newton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Newton Santos possui esse terreno. Agora tá, informação foi dada. Agora vamos ver se o pau vai torar. Opinião do Lucas Pedrosa. Acho que não, pela cara deles eles não vão discordar. Não, muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Vene. É o seguinte, pra mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Newton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto. A torcida do Vasco não é identificada com o Newton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Newton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama, então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Newton Santos, a mudança para o Newton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Newton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Newton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos
porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube, para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Nilton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão. Olha, eu concordo com o Pedrosa. Vamos ver a opinião do Vene. Eu também acho que a gente sempre fala aqui, a gente sabe que hoje quem cuida do Maracanã, né, de forma de frente, é o Flamengo e o Fluminense. Eles têm esse cuidado. Mas a gente entende também que o Maracanã sempre foi, sempre, sei lá, o palácio do futebol. É o estádio que recebe e é a casa de todo mundo. Vamos relembrar o Botafogo quando jogou contra o Criciúma lá no Maracanã no ano passado. E todo mundo se sentiu em casa, pessoas resgatando memórias, porque o Maracanã foi e é palco sempre do futebol carioca. Então eu não consigo também entender uma estratégia positiva em tirar o Vasco do Maracanã, que também é dele, eu digo num sentimento sendo do Vasco, para tirar o Flamengo da zona de conforto e também tirar o Vasco da zona de conforto, porque o estádio Nilton Santos não é a casa do Vasco. E olha, para quem pode se sentir ofendido, a gente brinca, mas nenhuma fala do Pedrosa quer desprezar o estádio Nilton Santos ou qualquer coisa parecida. Até porque o retrospecto do Vasco é muito positivo no estádio Nilton Santos. Eu sei que as últimas vezes que o Vasco jogou lá, eu sempre trabalhei, né, como locutora pro Vasco, e o Vasco sempre se dá muito bem, tem um bom aproveitamento no estádio. O que a gente está falando aqui é muito mais do que isso. É falando de Maracanã. Vene Casagrande, qual é a sua opinião em relação a isso, Vene? Enquanto o Pedrosa falava, enquanto você falava, eu estava buscando entender um motivo para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o Nilton Santos. É fazer o quê? Desfavorecer o Flamengo, mas você também vai desfavorecer os seus jogadores. Na verdade, você vai ajudar o Flamengo, porque num terreno de grama sintética, o jogo vai ser mais rápido, o que o técnico Felipe Luiz prefere 1000 vezes. E será um jogo disputado em campo neutro para os dois. Não vai ser nada benéfico para o Vasco da Gama. Não faz o menor sentido a diretoria do Vasco ou os jogadores quererem levar esse jogo para o Nilton Santos. Para o Flamengo vai ser melhor ainda. É por isso que o Flamengo não é contra. É óbvio que a preocupação do Flamengo é muito mais a segurança. Acabei de trazer aqui os argumentos. Por conta disso, briga. Lá é muito mais difícil fazer a segurança. Estamos falando de um sábado de carnaval. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, para o Flamengo, se esse jogo fosse no Nilton Santos, seria melhor para o Flamengo. Eu acho que o Vasco sairia perdendo nessa situação. E eu acho que esse jogo deveria ser no Maracanã, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Estamos falando de um palco maravilhoso. E outra, na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz disse que o gramado do Maracanã melhorou. O gramado não está ruim atualmente. Ele vai ficar ruim com a quantidade de jogos que o estádio vai receber da dupla Fla-Flu. Agora, esse jogo, eu acho que deveria acontecer no Maracanã. E se for levado para o Nilton Santos, quem vai se sair melhor nessa história toda vai ser o próprio Flamengo. Porque eu acho que a torcida vai comparecer do mesmo jeito, assim como a torcida do Vasco da Gama vai comparecer do mesmo jeito. Agora, estamos falando... Esse que é o ponto. Você acha que não? Não vai. Eu acho que a torcida do Vasco não vai comparecer cara. do mesmo jeito. A torcida vai comparecer, mas não é do mesmo jeito. Ah, tá. Entendi o que você está querendo dizer. Não, o Flamengo também. Por hábito, mas o Flamengo, a torcida do Flamengo, geralmente, tá empolgada ela agora, é maior. né? Tá empolgada. Não, tá empolgada, é o momento do time, é o favorito, é o amplo favorito. Qual era a chance do Vasco nesse jogo? É lutar o Maracanã, o seu lado, colocar 40, 60, 50, 50. 10, no Nilton Santos, que tem até uma divisão que é realmente 50, 50, não quer dizer que o Vasco vai preencher os 50% do seu lado. Concordo. A chance do Flamengo preencher o seu lado de 50% é muito maior do Nilton Santos. Então, assim, não há argumento plausível. Eu respeito muito a decisão, a opinião de alguns jogadores e tudo mais, mas dentro da história do futebol carioca, no campo e bola, para a torcida, para todo mundo, esse espetáculo ser o Nilton Santos é um desperdício. O Vasco está cometendo, e se cometer de fato, se confirmar como a gente trouxe aqui, um grave erro. E eu falo agora, eu não espero perder ou ganhar para falar não, porque seria muito fácil eu chegar aqui na segunda-feira, tá vendo? Perdeu porque trocou o jogo, ou ganhou porque trocou o jogo. Eu não tô falando agora. O erro de vocês é grave, tá rasgando a história do futebol carioca, e o Vasco também é dono do Maracanã na história. O Flamengo e o Fluminense têm uma concessão, eles são administradores. O Vasco, se escolher jogar o seu mando de campo no Nilton Santos, vai estar atestando
acreditando que o Maracanã é do Flamengo e do Fluminense. Por exemplo, se fosse em São Januário, eu ia entender a briga do Vasco em querer levar esse jogo pro São Januário, Sim, que é a casa do Vasco, perfeito. de maneira literal. Agora, no Newton Santos, gente, na boa, não dá pra diretoria do Vasco, comissão técnica, jogadores, acharem que o Vasco da Gama vai se sair melhor se esse jogo for no Newton Santos. Não tem o Felipe nenhum. Luiz deve estar assim, vamos pro Newton Santos, vamos pro Newton Santos. É sério. E sabe qual é o pior, Vene? No final das contas, são os jogadores que estão escolhendo, né? Sim. Se perderem, o que vai acontecer? Tá vendo? Joga até na lua que vocês vão perder. Vai perder no Newton isso é Santos, vai verdade. perder no Maracanã. Isso é verdade. É Ô, pior Benê, ainda. olha só, o Flamengo já avançou na negociação pelo Pulgar. Como é que tá o pé aí dessa negociação? Então, a diretoria classifica essa negociação como muito bem encaminhada, espera o empresário do jogador chegar ao Rio de Janeiro para eles assinarem. Quando a gente fala muito bem encaminhado, o que aconteceu? Tempo de contrato, já tem um ok das duas partes, mais 3 anos de contrato, ou seja, iria até o fim de 2028 e base salarial também já definida. Então o Flamengo aguarda a chegada desse representante do Pulgar para assinar essa renovação de contrato, que eu considero uma baita contratação, entre aspas, porque estamos falando de um jogador hoje extremamente importante para o técnico Felipe Luiz. Inclusive o Felipe Luiz fala isso, né? Que o Pulgar hoje é titular absoluto no time dele, jogador de nível Barcelona na visão do treinador do Flamengo. Então acho que a diretoria do Flamengo novamente se saindo muito bem em uma negociação, porque você não pode correr o risco de perder um jogador desse nível atualmente. E perder de graça, né? Porque ele poderia assinar um pré-contrato. É verdade, um grande jogador. Ó, já a gente vai escutar aqui nesse telão, ao vivo, o Jair e o Natan. São os reforços do Botafogo. Um já até fez sua estreia em campo no... Então tá aí, né, um pouco do que foi falado, um pouco do que foi comentado. A tentativa do Vasco em mudar o mando, não o mando, mas o estádio, né? Querem levar lá pro Newton Santos, que é o gramado sintético. A ideia dos jogadores, da diretoria, é tentar ali, de certa forma, prejudicar o Flamengo, já que o Flamengo, segundo eles, joga no Maracanã toda vez. Então, no olhar do Vasco, o Flamengo teria ali um favoritismo, né? Seria melhor pro Flamengo, porque tá mais acostumado, só que jogar no Newton Santos, entre Flamengo e Vasco, se fosse o Botafogo, beleza, que tá acostumado a jogar lá. Mas acho que tanto o Flamengo quanto o Vasco não jogam com tanta frequência no Newton Santos, a não ser quando enfrentam o time do Botafogo, né? Então, assim, pra mim, tanto faz como tanto fez, é claro. No Maracanã tem todo aquele espetáculo, o estádio, o clássico, né? Poxa, histórico no Maraca. Então seria bem melhor. E outra alternativa também que não é viável, não é possível, é o Vasco jogar no São Januário, né? Porém, como a torcida não consegue ali garantir que terá uma segurança, então preferiram não autorizar o jogo em São Januário. Seria bem legal, porém não vai acontecer. E com isso, é só aguardar para ver o que nos espera pela frente. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!